Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar o nosso conteúdo de hoje, unidade 3, livro 2, página 47. Narrativas de aventuras. Quem não fica curioso para saber a sequência e o fim de uma história? Contadas e lidas há séculos, as histórias de aventuras são conhecidas por todos. Na Grécia Antiga, elas narravam as aventuras de deuses e de semideuses. Na Idade Média, os personagens dessas histórias eram nobres cavalheiros. Hoje em dia, essas narrativas são encontradas em livros, histórias em quadrinhos, filmes e jogos. As narrativas literárias, ao contrário de outras narrativas que se baseiam em fatos reais, como a notícia e a reportagem, são histórias inventadas. Nessas histórias, o leitor é convidado a entrar em outro mundo, o mundo da ficção, em que o herói enfrenta perigos e desafios para atingir o seu objetivo. Temos exemplos aí: A Viagem ao Centro da Terra, Peter Pan, Moby Dick, Jumanji, Bem-vindo à Selva, Tarzan, Mowgli, Piratas do Caribe, A Múmia e muitos outros. Observem aqui as imagens. Podemos afirmar que cada imagem sugere um mesmo enredo da história da aventura? Sim, pois há elementos em comum nas três figuras que compõem a imagem, o mapa e o tesouro. E com relação ao espaço, é possível afirmar que a história nas três situações aconteceria em um mesmo cenário? Não. A primeira imagem corresponde ao mapa no deserto, e a segunda imagem ao tesouro em uma ilha. E o terceiro mapa não define o local pela imagem. Os elementos de um texto narrativo é chamado de pente. Vamos identificar cada um deles. O P é relação ao personagem, que fazem parte de toda a mágica acontecer. Afinal, são os atores que dão vida à história. A letrinha E é o enredo, nada mais é do que o tema da história ou o assunto do texto a ser escrito. Entrando mais a fundo, podemos dizer que é grande guia para as ações e reações dos personagens no decorrer da história. O N, o narrador, é responsável por dar a voz necessárias para contar a história, visto que o narrador pode ser um personagem, um observador ou simplesmente ser onisciente. O T, saiba que toda narrativa conta um tempo, que é determinado para definir o período em que a história se passa ou está se passando. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. E novamente a outra letrinha é relação ao espaço, que nada é mais do que o local onde a narrativa se desenvolve. Perceba que ele pode ser tanto físico quanto psicológico. E voltando ao narrador, o narrador personagem, neste caso, participa da história. É por isso o texto é escrito em primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós. O narrador observador, também existe a possibilidade de o narrador não participar da história. Ele observa a situação de fora, o que faz o texto ser escrito em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. E o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história, sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens, como se tivesse conhecimento sobrenatural. As estruturas da narrativa são elas: a situação inicial, também chamada de apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial explica algumas circunstâncias da história, apresentando o tempo, o espaço e os personagens. O conflito é o momento em que se inicia o conflito entre os personagens. O clímax é o momento de maior tensão da história. E o desfecho é a solução ou não dos conflitos apresentados. Vocês terão atividade na página 50, 51, 52, 55 e 56. Terão alguns textos para estarem respondendo. E na página 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Tenham atenção que vai ter questões de gramática nessas páginas. Bom estudo a todo mundo, grande beijo e até a nossa próxima aula.